dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para esse webinar sensacional, onde nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, super atual e realmente necessário para todas as empresas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E é um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Edivaldo Almeida, mas todo mundo me chama de Ed, então vocês fiquem à vontade. Eu sou o diretor de vendas da Market Trends, a Market Trends, que é uma empresa que opera como um distribuidor de alto valor agregado de soluções de tecnologia, não é? E eu quero desde já dar as boas-vindas para cada um de vocês, não é? É interessante que vocês podem colocar as suas perguntas aqui no nosso chat. Nós vamos responder todas as perguntas ao final do webinar, não é? Então é legal, você já vai colocando aqui. Você pode também utilizar, fazer aí o seu networking aqui no nosso chat, colocar sua mensagem, dizer de onde você é, sua empresa, etc. E já para a gente ir tomando ciência aí do nosso webinar, né? Eu vou falar para vocês como que isso vai acontecer. Nós teremos 3 momentos nesse webinar. No primeiro momento, nós vamos falar com o meu amigo, doutor Márcio Chaves, da Almeida e Advogados. Ele é especialista em direito digital, uma pessoa conceituadíssima, e vai falar para a gente sobre a LGPD, quais são os impactos no dia a dia das empresas, enfim, vai trazer informações importantíssimas para a gente se situar até em relação a como nós estamos, não é? O que nós temos que fazer para efetivamente estar compliance com a lei, né? Depois, em seguida, nós vamos falar com o meu amigo Mário Neto, Mário, que é um engenheiro de dados, especialista em tecnologia, e o Mário, então, vai dar uma visão para a gente de uma ferramenta fantástica que vai permitir a você fazer gestão, toda a gestão. É importante ressaltar que a gente, quando fala da LGPD, quando fala de compliance, é importante que você tenha uma ferramenta de gestão para que você possa definitivamente fazer todo o monitoramento, toda a parte de rastreamento, para que você, então, não tenha nenhum problema aí com a lei, não é? Então, o Mário vai dar uma palavra para a gente, vai mostrar a ferramenta, e depois nós iremos falar com o meu amigo Jair Saenz, que é o diretor de vendas para a América Latina. Ele fica lá na Cidade do México, né? Vai falar para a gente em espanhol, mas vai ser muito tranquilo para a gente entender. E a gente vai, então, ele vai trazer um pouco do que nós temos feito aí para ajudar os nossos clientes ao redor do mundo, não é? Para que você possa entender quais são as dores, quais são as estruturas e como que a gente pode, então, ajudar a sua empresa, ajudar você aí nos desafios da LGPD. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com vocês. Convido vocês a trazer suas questões, suas dúvidas aqui no chat. A nossa equipe vai anotar suas dúvidas, mandar para a gente, e ao final nós vamos responder todas as dúvidas. E já começando o nosso webinar, né? Vamos já entrar de sola aí no assunto. Eu queria então chamar o meu amigo, o doutor Márcio Chaves. Márcio, dá o seu show aí, a bola está com você, meu amigo. Vamos lá. Edivaldo, mais uma vez obrigado e a presença de todos, para a gente poder compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa bagagem, esse calejamento, se é que a gente pode colocar assim, de boas histórias, tristes histórias, e mais importante, a gente poder saber aí esse caminho que precisa ser seguido para aqueles que estão sofrendo aí com a proximidade da entrada em vigor das penalidades administrativas ou já estão sofrendo na pele aí com as exigências de clientes, com processos que estão sendo propostos. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre esse tema e eu queria até já pedir desculpas por vocês por conta de um ruído de fundo, né? Temos, claro, aí na nossa sempre atual Lady Murphy, uma obra em cima aqui do meu escritório em casa, e se tiver muito ruidoso, vocês me avisam que a gente tenta outras alternativas. Mas acho que a gente vai
ao longo da nossa conversa de hoje, ter a oportunidade de poder passar nesse panorama de vigência da lei, esses primeiros passos que a gente tem aí de funcionamento já da lei, e principalmente o que fazer. A gente tem aí uma preocupação muito grande em conseguir iniciar muitas vezes um programa de conformidade com a lei e nem sabe por onde. A gente vai tentar passar aqui um pouco desses primeiros passos, dessas experiências que a gente já tem de uma lei que já está em vigor há quase um ano e não dá mais para a gente poder empurrar, né? Não dá mais para a gente poder deixar isso passar mais tempo. Então, a gente teve a felicidade de poder traçar esse evento de hoje para poder falar das chaves aí para a adequação da LGPD, sem nenhum trocadilho intencional, né? Eu posso até me colocar aí como uma dessas chaves, o Márcio Chaves, para poder ajudá-los nessas chaves da adequação, mas a ideia aqui é justamente, como eu falei, tentar passar um pouco desse calendário que eu tive a felicidade ou infelicidade, em alguns casos, de poder passar ao longo dos últimos, principalmente os últimos 5 anos, trabalhando com segurança da informação já há muitos anos, mas em especial com regras de proteção de dados pessoais, por conta do GDPR, que é de 2016, já está fechando em 5 anos desde a publicação do GDPR, mas com muita intensidade desde a publicação da nossa LGPD. A nossa LGPD que é aí de 2018, para aqueles que não sabem, a legislação que já está ficando até desatualizada em vários aspectos. A gente tem uma regulamentação vindo, mas vai sendo feita aos poucos, mas ela já está até um pouco desatualizada em vários aspectos, porque a evolução tecnológica, a gente sabe, ela é muito rampante, né? Ela é muito intensa e cada vez mais ágil. Então, a gente tem aí a felicidade de poder ter ajudado dezenas de empresas ao longo desses últimos anos a se adequar à LGPD, a se adequar ao GDPR, por obrigação contratual, por necessidade, por conta de um incidente, ou por se prepararem realmente para estar em conformidade. Se você não está em conformidade com a lei, você está descumprindo a lei, você está agindo na ilegalidade e, claro, isso traz vários prejuízos, não só para a própria imagem da empresa, para o bolso, né, o caixa da empresa. E é por isso que a gente precisa sempre focar em soluções inovadoras, né? A gente precisa saber pensar fora da caixa na hora de implementar um programa de conformidade com a LGPD. A gente precisa ter uma estrutura que, obviamente, nos atende. O mercado exige isso. O mercado, do jeito que a gente está fazendo aqui, por conferência, ele não é mais nem só nacional, é um mercado internacional e a gente precisa ter uma estrutura para poder atender e saber que o direito digital e um projeto, um trabalho de conformidade com a LGPD envolve várias outras áreas do direito, daí a importância de uma estrutura legal até para poder conseguir fazer essas amarrações com o que tem viés trabalhista, com o que tem um viés concorrencial, um viés até mesmo de contratos públicos e relações governamentais, porque a gente vai ver, existe um ecossistema, toda uma necessidade, uma interconexão entre as empresas e os públicos, e para o direito digital não é diferente. A gente tem aí, basicamente, 3 grandes frentes e necessidades de atuar com um trabalho envolvendo a conformidade com a LGPD, na frente de segurança da informação, preventiva e reativa, na frente da inovação tecnológica, porque a gente está realmente focado aí em novas soluções, a gente tem novidades sendo implementadas nas empresas em todas as áreas, que envolvem inteligência artificial, NFTs, internet das coisas, e isso traz, claro, aí muita discussão contratual. E no tópico da nossa apresentação de hoje, que é o compliance, né? Que é a conformidade com a lei. Estar em conformidade com a lei significa seguir aquilo que a lei está colocando como necessário para atingir uma finalidade que é justamente o objetivo de evitar incidentes como esses que a gente vê todo dia, né? Incidentes de vazamentos do Facebook, teve aí em abril, né? Em 2 meses direito, um dos maiores vazamentos da história, em mais de 500 milhões de usuários afetados. A gente tem, né, o famoso mega vazamento que aconteceu em janeiro deste ano, com
CPFs de todos os brasileiros, né? mais CPFs do que brasileiros vivos, inclusive. Vazamento aí do Ministério da Saúde por conta aí até mesmo do momento da pandemia, que a necessidade de poder se conectar para poder fazer troca de informações, de testes, e, obviamente, toda essa troca de conteúdos aí com hospitais, com clínicas, com todo esse processo de atendimento a quem está sofrendo de Covid ou está sendo vacinado, e aí o grande incidente envolvendo o Hospital Albert Einstein. E as primeiras ações que estão sendo propostas, inclusive com busca e apreensão, ou seja, um belo dia, chegar um oficial de justiça batendo na porta, não preciso nem simular a batida aqui, a batida de cima já faz essa simulação, mas o oficial de justiça batendo na porta da empresa e lacrando equipamentos, e batendo na porta da casa dos responsáveis pela empresa, dos funcionários das empresas, porque os dados, não só pessoais, estão espalhados em qualquer lugar onde se encontre um ambiente de tecnologia, um celular, um tablet, um notebook. Principalmente no trabalho remoto, a gente não tem mais sossego nem em casa, se a gente estiver falando aí de ações de busca e apreensão. Tudo isso é muito preocupante, porque a gente começa a sentir na pele a necessidade de se adotar uma medida, adotar programas para evitar situações como, por exemplo, o que o Fleury está sofrendo agora. O Fleury que, salvo engano, até 2 dias atrás, nem estava ainda reativado o processo online, o processo eletrônico de agendamento de exames, isso ainda estava sendo feito ali no papel e na caneta por conta de um incidente de segurança que traz, obviamente, repercussões na seara aí da LGPD, porque gera indisponibilidade de dados pessoais. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas o que todos colocam como data final, data limite, que é a partir de agosto de 2021, e a gente vai falar um pouco disso, que são aí as penalidades administrativas, que, se vocês quiserem saber que tipo de penalidade você pode sofrer, em termos até mais ou menos por alto de custo, envolvendo cada uma dessas penalidades, é só entrar nesse site, o Enforcement Tracker, é um site desenvolvido por um escritório que mostra em tempo real todas as penalidades que estão sendo aplicadas na Europa, que é, como eu gosto de chamar, uma janela para o futuro, que nós teremos a partir de agosto desse ano, com a entrada em vigor das penalidades administrativas. Isso, para deixar bem claro, pessoal, a lei já está em vigor desde setembro do ano passado, a gente já tem obrigação, todo mundo tem que estar em conformidade. Não é para esperar agosto, não é para esperar fiscalização, não é para esperar um incidente. Você não está em conformidade com a lei, você está agindo de forma ilícita. Sua empresa não está dentro da lei. Você precisa se adaptar às exigências da legislação, e isso envolve, muitas vezes, até contratações específicas, como é o caso do DPO, do encarregado de proteção de dados pessoais. Existe essa obrigação. As empresas precisam indicar um DPO para poder agir ali como um elo entre o titular e a autoridade. A gente vai falar um pouco disso, né? Para a gente poder entender e contextualizar um pouco mais da LGPD, vamos passar um pouco sobre quais são os alcances da legislação. Porque a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente fala como se fosse uma lei que quisesse proteger qualquer tipo de dado. Não. A lei ela é de proteção da privacidade. Até no próprio texto, no nome da lei, tá Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Lei Geral de Proteção de Dados foi um pouco até emprestado do GDPR, né? O General Data Protection Regulation, a legislação europeia que a nossa lei se espelhou, mas ela é uma legislação que quer proteger a privacidade. E a privacidade ela vem para qualquer tipo de situação onde envolve cadastro de clientes, onde envolve qualquer tipo de uso de dado que possa identificar uma pessoa direta ou indiretamente. Ou seja, muitas vezes a gente bate o olho naquela informação e a gente já sabe que se trata daquela pessoa. A gente chama de dado pessoal direto. Em outros casos, a gente consegue saber individualizar aquela pessoa quando a gente cruza ou com outra base de dados ou com outra informação. Vamos dar um exemplo muito comum. Né? Um CPF, um e-mail, são dados pessoais que você consegue com facilidade identificar uma pessoa. Mas e o CEP? E a placa do carro? Né? E às vezes até o próprio endereço de conexão. É possível você ter a identificação de uma pessoa com essas informações? Muitas vezes sim. Né? Se um CEP
ele é o único CEP de uma base de colaboradores, de uma base de clientes em determinada localidade, você consegue individualizar aquela pessoa. Se eu sei que só tem o Márcio em Belo Horizonte e o CEP que está lá no cadastro é o CEP 31, 30 alguma coisa, pronto, já sei individualizar o Márcio, usando o próprio CEP. Se eu sei que o Márcio que usa determinado veículo para poder acessar o estacionamento da empresa, a placa do carro que está sendo registrada, ela permite individualizar aquele motorista. E por conta disso, você consegue considerar também um dado pessoal. E o próprio endereço, né, a identidade de conexão do equipamento, o IP ou o MAC address, né, que cada equipamento possua, a gente também consegue, muitas vezes, individualizar aquela pessoa. E isso faz com que a gente precise se identificar em muito mais situações das quais a gente não está muito acostumado. E vai muito além do que a gente diz do dado pessoal sensível, porque ao contrário do termo, né, sensível, que muitas vezes a gente utiliza como de risco de fraude, como, por exemplo, o número de um cartão de crédito, né, que é considerado um dado confidencial, um dado que é muito importante você manter em sigilo, porque um fraudador pode usar essa informação para poder fazer compras online. Mas perante a lei, pura e simplesmente, o número do cartão de crédito, em princípio, não seria nem considerado um dado pessoal. Se ele for, por exemplo, um cartão de crédito corporativo, pode ser utilizado por qualquer um da empresa. Se ele for, claro, pessoal, pode ser considerado um dado pessoal indireto, com o número do cartão de crédito. Você não sabe quem que é aquela pessoa, mas pode chegar até uma pessoa se você conseguir ali cruzar com essa base do nome dos titulares daquele cartão de crédito. Mas para ser considerado dado pessoal sensível perante a lei, são só aqueles que têm um risco de exposição muito grande da nossa intimidade. Se a gente for pensar, o número do cartão de crédito nem expõe a nossa intimidade. A fatura é capaz de expor mais a nossa intimidade do que o número do cartão de crédito. O número causa fraude, mas a fatura expõe a nossa intimidade. Mas perante a lei, os casos considerados dados pessoais sensíveis são só aqueles definidos no artigo 5º. E aqui é engraçado, tem muita coisa que a gente nem imagina que pode ser considerado dado pessoal sensível, mas tem esse caráter por conta do risco de exposição da intimidade e até mesmo por conta do risco de ser utilizado de forma discriminatória. Vamos dar um exemplo muito comum dentro das empresas, né? A filiação sindical, o sindicato, né? A filiação sindical. Né? Muitas vezes, dentro da empresa, pode haver algum tipo de discriminação simplesmente pelo fato daquele colaborador ter um envolvimento no sindicato, isso ser utilizado indevidamente contra ele. Então, a gente só poderá utilizar essa informação em situações muito expressas, muito específicas e que realmente sejam necessárias. Então, isso é importante a gente poder separar cada um desses dois tipos. E o fato de que a gente tem uma legislação que é aplicada a todo mundo que esteja, de alguma forma, utilizando dado pessoal aqui no Brasil, seja ele temporário ou definitivo. Muitas vezes você está atendendo um cliente de fora do país e esses dados do cliente estão sendo processados aqui no país. A gente tem a aplicação da LGPD. Outras vezes, você pode estar falando até de um visitante, né? Um turista, não importa. Se aconteceu aqui no território brasileiro, qualquer ação, não é só armazenamento, não é só coleta, não é só apagamento, qualquer coisa, se só trafegou pelos nossos provedores de conexão aqui no país, já tem a aplicação da LGPD. Em alguns casos, a gente não tem a aplicação da LGPD. Como eu falei, a lei quer proteger a privacidade, quer proteger o dado pessoal, o foco é o dado pessoal. Se a gente não consegue identificar a pessoa, dado como um todo, não é considerado alvo da lei. A lei não quer impedir ninguém de usar dados. Pelo contrário, ela quer incentivar você a usar, mas de forma segura, para proteger a privacidade. Privacidade que vai ser sempre de uma pessoa, né, identificada ali e, obviamente, viva. Né? Ela tem que gozar desse direito à privacidade. E, como eu falei, qualquer coisa que eu faça com um dado pessoal gera essa obrigação de seguir a lei. Então, a gente tem, dentro do nosso papel, e aqui é importante a gente fazer, eu gosto sempre de dar esse primeiro grande exemplo, esse primeiro grande exercício, que a gente faz o exercício da empatia. A gente se colocar no papel do titular do dado pessoal, porque nós, de fato, somos titulares dos nossos dados pessoais. Só a pessoa é titular do seu dado pessoal.
A empresa pode ter uma base de dados com vários dados pessoais, isso ter valor? Sem dúvida alguma. Mas o titular, quem goza do direito à privacidade, é só cada uma daquelas pessoas. A empresa não tem a privacidade daquelas pessoas. Por isso que vários dos princípios da lei, a gente vai falar alguns deles aqui, são aplicáveis para um titular, para uma pessoa isoladamente, e a empresa não pode usar esse direito ali quase que como mandatário, né, do titular a proveito próprio. É muito importante a gente saber separar, inclusive, o embasamento da lei. Isso causa muita confusão. E também por conta disso, a gente também saber o nosso papel dentro da operação, porque muitas vezes a gente está executando, né, um contrato, cumprindo uma ordem ali dentro da nossa estrutura, do nosso chefe, dentro da organização, e outras vezes a gente pode estar dando ordens para quem está prestando serviço para a nossa empresa. É onde a gente separa o papel entre o controlador, que a lei chama de controlador, e de operador, onde eu estou prestando um serviço, se eu contrato alguém para poder me apoiar, né, um fornecedor, no armazenamento, ou às vezes até mesmo na própria abordagem junto ao meu cliente, mas como um terceirizado, como um prestador de serviço, a gente tem papéis distintos de quem está usando o dado pessoal para uma finalidade, determinando o que vai ser feito com aquele dado pessoal, e quem que está simplesmente usando aquele dado pessoal a mando de alguém, uma obrigação que foi feita junto àquele outro fornecedor. A gente precisa separar esses papéis, porque de acordo com cada um deles, a gente pode ter obrigações maiores ou menores, mas a gente tem no final da história uma série de consequências que perante a lei acabam atingindo todos. Porque a única forma de a gente proteger a privacidade é a gente proteger o dado pessoal onde quer que ele esteja. Esteja na mão do controlador, esteja na mão do operador. Eu, como titular, só serei protegido, só teria a minha privacidade protegida. Se eu tiver a tranquilidade de que esse dado pessoal está protegido onde quer que ele esteja. E para isso, eu vou poder contar com duas grandes e importantes figuras, né? O encarregado de proteção de dados pessoais, ou o famoso DPO, que é quem eu baterei na porta para poder pedir, para poder saber que tipo de dado pessoal meu que está sendo utilizado, como que está sendo utilizado, poder exercer os meus direitos, eu vou falar um pouco disso. E a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Vocês devem ter ouvido falar bastante aí, a ANPD, né? Não é a agência, é a autoridade que foi criada pela Lei 13.853, ou seja, desde 2019 ela foi criada e ela já está estruturando-se, inclusive, com o Conselho sendo formado, com uma agenda regulatória sendo estabelecida e cumprida aí no prazo de até 2 anos. Então, a gente já tem muita coisa sendo regulamentada e muita coisa ainda a ser regulamentada, porque a LGPD, apesar de ter vindo de 2018, como eu falei, ela, e já em muitos aspectos está até um pouco desatualizada, a gente tem muitos pontos da própria lei que ainda carecem de regulamentação. E a própria lei já deixou separado, olha, isso aqui a autoridade vai criar uma regulamentação específica, e é por isso que a gente tem aí uma agenda regulatória sendo cumprida. O item da pauta mais importante nesse momento é justamente a fiscalização, a aplicação de penalidades administrativas, porque a gente tem, a partir de agosto, aí a possibilidade de sofrer essas penalidades. E o que a gente precisa para poder nos adequarmos à legislação envolve muitas vezes uma análise que, se a gente for parar para pensar, né, como conceitos que a gente acabou de passar, ou como princípios que a gente vai falar agora, pode parecer muito conceitual, muito abstrato, mas não é, pessoal. Vamos pensar em aqui alguns deles. A gente tem alguns princípios, como, por exemplo, da finalidade, da adequação e da necessidade. Vamos tentar falar desses três juntos, que é o tipo de exercício que a gente vai precisar fazer para toda vez que a gente estiver usando um dado pessoal, a gente poder se perguntar: esse dado pessoal, ele é necessário para o que eu estou fazendo, para a finalidade que eu quero atingir, e ele é adequado para essa necessidade, para essa finalidade? Ou eu estou coletando, usando um dado pessoal além do necessário, para outra finalidade, fazendo um uso para uma finalidade diversa? Vamos dar um exemplo. Muitas vezes, dentro da empresa, a gente coleta um dado pessoal para poder cumprir o que a lei exige. A lei me exige que eu tenha essa informação até para poder reportar à autoridade.
E como eu já tenho aquele dado pessoal dentro da minha base, eu vou simplesmente aproveitar e usar esse dado pessoal para outra finalidade. É permitido fazer isso? Eu posso desviar a finalidade? Né? O desvio da finalidade, se ele não tiver um embasamento na lei, ele é um descumprimento da lei. Se a gente for pensar, eu estou descumprindo um princípio. É uma coisa tão básica, mas que a gente consegue ver aí de forma prática no dia a dia. E vai muito além do que a gente está acostumado. Tem muita gente que acha que proteção de dados pessoais é só aplicar um ambiente de segurança, né? Que é só a gente ter controles, sistemas, a gente ter realmente ali um ambiente seguro. É obrigação você ter esse ambiente seguro. Não é uma boa prática, não é uma melhoria que a gente pode colocar até mesmo como diferencial de mercado. Não, é uma obrigatoriedade. A gente precisa ter ambientes que gozem aí de uma infraestrutura mínima de governança documental, procedimental e também de infraestrutura de segurança, né? Com ambientes que tem que proteger o dado pessoal, esteja ele no mundo online, esteja ele no mundo offline, porque dados pessoais também podem estar no ambiente físico, papel e caneta, né? Pode estar, inclusive, ali nas mesas e nos arquivos que a gente acaba não tendo. E a gente precisa trabalhar de forma preventiva. É um dos princípios da lei, a gente não remediar, a gente não tentar recuperar, a gente tentar evitar um desgaste maior depois que já aconteceu o incidente. Todos aqueles incidentes que eu dei de exemplo, eles já são ali, né, o próprio sintoma, você já está cuidando do efeito da própria doença. A lei te exige tomar remédios, medicamentos para prevenir, vacinas. Você precisa se preparar, você precisa se estruturar para evitar que um evento aconteça e não agir só depois que o evento acontecer. Depois que aconteceu, a gente já tem exposição da privacidade e muitas vezes isso a gente não consegue nem evitar, voltar atrás. Você já tem muita consequência negativa disso. E outros princípios que a gente pode falar, mas que eu gostaria de destacar mais dois aqui que são bem importantes. O princípio da transparência. Né? O titular ele precisa saber o que está sendo feito com o dado pessoal dele, como que está sendo feito, por quem, de que forma, o que está sendo feito para proteger o dado pessoal dele. Ele tem direito de saber tudo isso. E ele tem direito de saber, e inclusive não ser atingido por uma ação que envolva um ato discriminatório. Né? Alguém usar aquele dado pessoal para uma finalidade que viola o direito dele, o direito à privacidade dele. Dei o exemplo ali, próprio colaborador que está vinculado a um sindicato, por exemplo, mas pode envolver vários outros. Né? Pode ser um potencial cliente que eu não quero dar um crédito para ele específico, porque ele tem determinada orientação sexual, porque ele é de determinada etnicidade, ou porque ele tem determinada origem, às vezes até mesmo dentro da própria estrutura, como estava falando do próprio sindicato, né? Ele tem ali uma vinculação a um sindicato, ou às vezes porque ele tem características físicas que, para mim, pode não ser ali agradáveis. Esse uso discriminatório de um dado pessoal, obviamente, é uma violação à lei de proteção de dados pessoais. E é importante a gente pensar que a lei de proteção de dados pessoais ela não quer também exigir que todo mundo faça sempre o consentimento por meio do aceite, né? Que todo mundo viva aceitando, colocando ali sua assinatura e marcando caixinhas de texto na hora que está fazendo qualquer coisa no mundo, senão a gente não ia fazer mais nada além de ficar aceitando essas condições e assinando documentos para poder usar dados pessoais. A lei quer deixar bem claro que o consentimento é apenas uma das formas de a gente usar um dado pessoal, mas a gente tem outras 9 formas de usarmos os dados pessoais que independem do consentimento, para que a gente não tenha que ficar toda hora perguntando. Essa enxurrada de atualizações de políticas de privacidade tem uma função, mostrar de forma transparente o que está alterando no uso do dado pessoal, mas nem sempre vai envolver o consentimento. Então, a gente precisa saber muito bem separar quando estamos usando um dado pessoal com base no consentimento, quando estamos usando o dado pessoal com base na obrigação legal. Às vezes, a própria lei nos obriga a coletar informações de um colaborador para poder mandar para o Ministério do Trabalho para cumprir o E-Social,
Muitas vezes a gente precisa usar um dado daquela pessoa para poder cumprir o próprio contrato, né? Como que eu vou atender, como que eu vou prestar serviço se eu não posso usar o dado daquela pessoa para poder me referir a ela ou para poder cadastrá-la dentro da minha empresa. Em várias outras situações, a gente pode usar o dado pessoal até para nos proteger, para a gente poder garantir que a gente está cumprindo, inclusive, a própria lei, né? Para ser utilizado num potencial processo judicial ou administrativo. A gente tem várias situações que envolvem o uso do dado pessoal e que não carecem de um consentimento. Às vezes, a gente houve até um pouco disso, né? Vou pecar por excesso, vou pedir o consentimento independentemente disso. Se você pede o consentimento para algo que não depende do consentimento, você está violando a lei, porque você está faltando com a transparência necessária ao dizer para o titular: estou usando o seu dado pessoal com base no seu consentimento. E se ele falar não quero, não permito, não aceito essa condição, você falar que ainda assim vai utilizar o dado pessoal, está falhando com a transparência, né? Por que você me perguntou se eu posso usar o dado, pode usar meu dado pessoal ou não, se você está falando que vai usar ainda assim de qualquer forma? Então, é um ponto de grande preocupação que a gente tem que ter na hora de adotar aí as medidas de adequação à lei. E porque a gente precisa também, claro, saber que tipo de direito que eu preciso atender. Muitas vezes, e eu gosto de dar um exemplo aqui para a gente também não tomar muito tempo na apresentação, a gente pode receber um pedido de apagamento de dados pessoais, que é um dos direitos do titular. É um dos direitos do titular ter o apagamento daqueles dados que sejam incorretos, desatualizados, ou que sejam com base no consentimento que foi dado para ele, ou que não sejam mais necessários. Somente nessas situações tem o direito de apagamento de ser atendido. Em outros momentos, mesmo que o titular solicite o apagamento, eu não tenho obrigação de apagar. Por quê? Eu posso estar usando aquele dado pessoal para outra finalidade. Dei o exemplo aí da proteção do nosso próprio direito, como prova. Como que eu vou provar que eu atendi aquela solicitação do meu cliente, do meu consultor, do meu colaborador, se eu não tenho registro disso? Pode ser até um direito do próprio pagamento. Vamos dar esse exemplo. Né? Se eu estou usando um dado pessoal de um potencial cliente, né, para poder cadastrar na minha mala direta, e aí ele pede para pagar. Quero revogar esse consentimento, eu não quero mais receber a sua mala direta. Para eu poder provar que eu apaguei o dado dele, não estou mandando mais a mala direta porque ele me pediu para apagar, eu vou precisar registrar essa informação. Porque se amanhã ele questionar, parei de receber as malas diretas, parei de receber, inclusive, um e-mail que tinha um grande desconto, né, uma grande promoção, eu perdi essa oportunidade. Como que eu, como empresa, provarei que eu apaguei o e-mail dele para não receber a mala direta se eu não tiver o registro disso? Então, a gente tem que entender que, dentro da LGPD, a gente não pode generalizar e a gente não pode, de forma alguma, colocar uma solução única para tudo. A gente tem que pensar que, para poder se adaptar à lei, inclusive para a gente poder indicar quando acontecer um incidente, para a gente poder mostrar quando que houve um vazamento, quem que eu tenho que acionar, ou quais processos foram afetados por conta daquele incidente. Tudo isso é uma obrigação da lei. Eu preciso demonstrar na hora de, inclusive, de comunicar à autoridade que é uma obrigação, não é mais só uma boa prática. Né? Se acontecer um incidente que tenha um risco potencial ou efetivo à privacidade, eu preciso comunicar à autoridade, mas eu preciso mostrar quais são os processos que foram afetados, quem foram os titulares que foram afetados, o que, que teve realmente ali de risco por conta desse incidente. E isso envolve saber como que esses dados pessoais estão sendo utilizados, onde que eles estão sendo utilizados. E a gente só consegue fazer isso por meio de um programa de conformidade com a LGPD. A gente só consegue fazer isso identificando, né, além dos nossos objetivos principais, que é estar em conformidade com a lei, para não estar ilegal, não estar descumprindo a lei, a gente precisa também começar a utilizar de forma mais inteligente essas informações que a gente tem dentro da nossa estrutura. Precisa saber, dentro ali das nossas atividades, o que, que envolve um dado pessoal, o que, que não envolve um dado pessoal, e não me preciso preocupar com isso para fins da lei. E a gente faz isso, né, trabalhando em 3 grandes frentes num projeto de adequação à lei.
A gente precisa, no primeiro momento, identificar ao longo de todos os meus processos internos, todos, sejam eles de RH, de comercial, de marketing, de jurídico, de operações, de segurança, todos. Eu preciso saber que tipo de dado pessoal está sendo utilizado, como que ele está sendo utilizado, por quem ele está sendo utilizado, para qual finalidade ela está sendo utilizada e se essa utilização ela está seguindo tudo que a lei exige, está em conformidade com a lei. A gente faz isso, pessoal, 10, 15, 20, 30 vezes dentro de uma área, muitas vezes, dentro de um departamento só, porque a gente tem processos, como eu falei, lidam com dados pessoais que a gente nem imagina até a gente passar a analisar com uma lupa o funcionamento dessas atividades. E tudo isso não é porque é uma boa prática, é uma exigência da lei. A gente precisa formalizar tudo isso em um registro de tratamento de dados pessoais, que funciona quase como se fosse um inventário, onde eu preciso listar tudo isso. A única forma de mostrar que eu estou protegendo a privacidade, primeiro ponto de partida, é saber se de fato eu conheço esses dados pessoais que estão circulando na minha operação, que estão passando por várias áreas. E eu só consigo fazer uma análise da conformidade, né, o que a gente chama do diagnóstico da conformidade desse uso de dado pessoal, se eu consigo individualizá-los. Porque eu posso ter um uso perfeitamente correto para uma finalidade, mas ter um outro uso para outra finalidade que está descumprindo a lei. Dei o exemplo do cadastro que você tem dentro da empresa e que você usa para outro fim. Recentemente aconteceu isso com a grande varejista que recebeu currículos para candidatos a uma vaga de vendedor, vagas dentro da empresa, e usou essas informações para emitir cartões de crédito dentro daquela mesma empresa. São finalidades distintas. O dado pessoal é o mesmo, mas o uso é diferente. E a única forma de a gente fazer esse diagnóstico é individualizando. E a gente também tem um papel de documentar. Aqui é um ponto muito importante, porque a lei exige, além desse registro, que a gente tenha alguns documentos essenciais para a conformidade com a lei. A gente precisa ter, por exemplo, um plano de resposta a incidentes de privacidade. É uma exigência da lei, está naqueles princípios lá da prevenção. Eu preciso ter uma estrutura, um procedimento já criado para que, caso aconteça um incidente, eu consiga responder de forma imediata e para poder minimizar, mitigar o risco de exposição de privacidade daquele incidente. Outros documentos que a gente precisa, a gente precisa colocar isso nos nossos contratos com clientes, nossos contratos com fornecedores, a gente precisa ter uma política de governança da privacidade dentro da empresa, porque a gente lida com dado de colaborador, dado de representante de cliente, de fornecedor, de cliente, do usuário final, de cliente do cliente, de visitante, de dependentes de planos de saúde, de colaboradores, a gente tem uma infinidade de usos de dados pessoais. E a gente precisa documentar tudo isso para poder provar para a própria autoridade que a gente está seguindo a lei, mas principalmente para mostrar que a gente está seguindo a lei. E a lei, ela traz essa obrigação. Não basta ser, você precisa mostrar que você é. E é onde a gente também, ao longo de um projeto, fazemos todas essas adaptações, criamos todas essas documentações, todos esses procedimentos, implementamos ferramentas, falaremos um pouco disso nas próximas apresentações, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que aquilo que a gente adaptou, que a gente corrigiu, que a gente colocou de pé, esse projeto, que seja dada continuidade. E é isso, é o trabalho que, como a gente diz no compliance, só começa, nunca termina. A gente vai precisar se preocupar com isso o resto da vida. E isso é até papel do próprio DPO, fazer essa análise de riscos, acompanhar as solicitações, receber as solicitações, as reclamações, orientar equipes, orientar as pessoas que têm dúvidas com relação à privacidade, mas também apoiar quando tem um incidente, quando tem uma solicitação, quando tem uma notificação, porque isso, sem dúvida alguma, faz parte do dia a dia da operação desse profissional. E aí, é claro, ao longo de agora para frente, caso você não tenha um DPO, quando você passar a ter um DPO e até o restante da operação da sua empresa, até a empresa fechar as portas, você vai precisar continuar fazendo esse trabalho de atualização constante do seu registro, de revisão dos seus processos para ver se todos estão em conformidade, de complementação ali das
das recomendações que você estabeleceu com base nesse diagnóstico, além das próprias respostas e monitoramento de toda a regulamentação que está por vir e que não é pouca. Se a gente for pensar dentro da LGPD, a gente tem cerca de quase 60 pontos, como foi pontuado pelo presidente da NPD, que ainda carece de uma regulamentação e que vai exigir esse monitoramento constante para garantir a conformidade com a lei. No nosso curto tempo, pessoal, tentei passar aqui de forma mais rápida um tema que é tão complexo, mas a gente pode usar também no próprio espaço de dúvidas que vai ser aberto aí para vocês poderem compartilhar por escrito, mas também já deixo os meus contatos para, caso a gente não consiga atender aqui no próprio evento, a gente consiga também dar esse suporte para vocês na sequência. Divaldo, muito obrigado pelo tempo e fico à disposição para a gente poder também trocar algumas figurinhas aqui ao longo do evento. Perfeito, Márcio, excepcional sua colocação, muito clara. Muito obrigado aí por você estar dedicando esse tempo aqui aos nossos clientes, inclusive a nossa equipe aqui, né, que está presente, né? Então, muito obrigado. E é o que você falou, né, Márcio? Esse é um processo que tem começo, meio, mas não tem fim. E uma coisa que você falou que é interessante também é que não basta você estar compliance, você precisa realmente ter as evidências de que você está compliance para, numa eventualidade de uma ação, você poder realmente estar protegido, né? Muito obrigado, viu, Márcio? E o pessoal vai trazendo aí as suas dúvidas aqui no chat, né? Agora nós vamos passar a bola aí para o meu querido amigo Mário Neto, que é da área de tecnologia, fera aí na automação, inteligência artificial, e ele vai então mostrar um pouco para a gente aí de como funciona uma ferramenta para fazer essa gestão, toda essa questão que o Márcio falou do monitoramento, do processo de você traquear essas informações, rastreabilidade, né? E o Mário, então, vai mostrar um pouquinho para a gente um tempo curto, né? Então, Mário, a bola está com você agora. Manda ver aí. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Edivaldo. Valeu. Obrigado, Márcio. Olha, excepcional a sua apresentação, cara. Pelo meu lado aqui, eu só posso falar assim, se a gente precisar de uma ferramenta, a gente vai precisar de uma ferramenta para organizar tudo isso, né? Não vai ter jeito, porque você precisa ter um mapeamento de todos os processos, mapeamento de todos os tratamentos, mapeamento de incidentes, e você tem que ter uma continuidade, mapeamento da documentação, você vai ter que manter documentação, né? E todos os incidentes vai ter que ter um controle, e você também vai ter que ter controle no final de qualquer relatório que você emitir, para autoridade, para stakeholders, né? Então, nesse sentido, a gente vai mostrar o uso de uma ferramenta aqui da Global Suite, né? Que é a de Data Protection, tá? E vocês vão ver que tudo que o Márcio apresentou aí como necessidade, você vai encontrar na ferramenta. Tá? Essa apresentação ela vai ser por vídeo, tá? Ela foi gravada para evitar qualquer problema, né? Então vou compartilhar aqui o vídeo e aí, se precisar depois no final a gente complementa com alguma coisa. Então, no primeiro passo, tá? Nós fazemos uma definição das áreas responsáveis. Que nesse caso nós fizemos uma definição por departamentos da empresa, mas isso é pessoal. Se você quiser fazer de uma outra forma, também é possível. Okay? E, na sequência, são levantados todos os. Mário, eu acho que está sem som. Nós não estamos ouvindo o som. Você Espera pode um pouquinho. voltar um pouquinho? Vou voltar. Desculpa, espera só um pouquinho. Essa parte ficou aqui. Ok? Então, vou voltar. Desculpa, pessoal. Foi na hora de compartilhar aqui, eu esqueci de compartilhar o som. Quem sabe faz ao vivo, ô louco.
No primeiro passo, tá, nós fazemos uma definição das áreas responsáveis, ok? Nesse caso, nós fizemos uma definição por departamentos da empresa, mas isso é pessoal. Se você quiser fazer de uma outra forma, também é possível, ok? E, na sequência, são levantados todos os processos, definidos todos os processos que, porventura, envolvam dados pessoais, né? Dados tratados aí dentro da LGPD, tá? Aqui é possível fazer na verdade, é feito um relacionamento entre os departamentos, tá? E esses processos, ok? E é possível ver aqui partes interessadas, no caso aqui a gente tem umas poucas, né? Isso por estrutura ainda, tá? Por exemplo, tá? Que área, ou que departamento responde ou tem relação com aquele determinado processo, ok? Na sequência é possível definir competências aqui, tá? Tanto com cargos, tá? Competências definidas os cargos e as funções e obrigações de cada cargo. Tá? Isso é importante para depois a gente poder definir quem que é o responsável por cada processo e quem que vai ser consultado, né, para saber caso de mitigação dos danos, enfim, e gravidade também dos riscos. Tá? Na sequência nós temos o Gap Analysis, né, que nada mais é do que uma definição aqui de que partes ou que itens da lei, da legislação, tá? São aplicáveis ou não no seu caso específico, tá? É possível aqui, então, definir, mudar aqui, né? Por exemplo, esse artigo 6.2 ele é aplicável, tá? Mas os artigos 6.3 ou 6.4 e demais dos 6 não são, tá? E também aqui em que estado que nós estamos, tá? Que estado que se isso já foi iniciado, né? O nível de comprimento, se está ainda em revisão, se já foi finalizado, ok? Uma vez feito todas essas definições, é possível entender aqui quais serão os planos, né? Só voltar um pouquinho no Gap Analysis para mostrar que aqui a gente tem também como uma possibilidade de forma mais gráfica, né? De verificar como que anda o nosso comprimento, tá? A gente sabe o que já foi definido, o que não foi, que etapas estão, né? Cada um dos nossos controles aqui, ok? Dentro do plano de adequação, a gente pode definir quais serão as ações, né, que serão tomadas para que a gente esteja adequado à norma. Tá? Aqui também é possível definir responsáveis, tá? Prazos para cumprimento e qual item da norma, né, que está relacionado aqui. Tá? Então, a gente pode criar aqui ações específicas, tá, para cada um desses. E, além disso, tá, definir aqui quem são os responsáveis, se vai ser necessário recursos, se tem um custo associado, enfim, tudo que é necessário para que você conclua o seu plano de adequação, tá? E quais ações vão ser tomadas, tá? Aqui eu posso dizer, por exemplo, que uma ação aqui é guarda os posso dizer aqui que ação que vai ser tomada, tá? Quem que vai ser o responsável, posso definir um responsável aqui, tá? E definir um prazo, tá? De forma também bem visual, né?
Eu vou... 1º de agosto. Meio-dia. Às 10 horas. Tá? Uma data limite, em que estado se encontra. Tá? Se existem outros recursos que vão ser utilizados, enfim. Tudo a gente pode salvar aqui e fazer o planejamento adequado. Né? Esse cara que você aí não tem que dizer. Muito bem. Então, após ter feito uma definição da estrutura da sua empresa, quais são os processos que estão envolvidos, né? Ter definido as competências e funções, e ter feito uma análise da legislação para identificar o que é aplicável, né, no seu caso específico, que não é, você já pode ter feito o plano de adequação, né? É possível, então, passar então, para uma análise desses processos e identificar, então, que tratamentos a gente vai ter que criar para cada um dos dados sensíveis aqui, ok? Dentro dessa análise de tratamentos, tá? Você pode definir encarregados e quem que é responsável, né, pelo tratamento. Mas aqui a gente usa uma métrica internacional, tá? Isso já vem por default na plataforma, mas essa métrica é a mais usada no mundo, tá? Mas você pode também ter uma métrica própria, definir aqui como você quer fazer essa análise, tá? Mas o importante aqui é o que você define o que é que tem um risco efetivo e o que é que já é tratado de alguma outra forma, tá bom? Sabendo o que gera risco, a gente pode ir para uma análise de riscos. Dentro da análise de riscos, a gente pode, então, definir para cada item, né, para cada elemento, cada dado, quais são os riscos associados, tá? E através de uma matriz de probabilidade de impacto, ter uma definição melhor de qual que é o tamanho do risco associado, né, àquele elemento, tá? Você também pode aqui já ter definido alguns controles, tá? Ou um plano de tratamento, ou já tem algum controle que já está implementado. E além disso, aqui também você tem consegue ter uma visão, tá, dos tickets associados àquele risco. Se você tiver tido algum problema já anterior ou durante o uso da plataforma, né, já pode ter um ticket criado e já pode ter um método de tratamento e já tem um controle que pode ser levado a se tornar um controle, tá? Ou um plano de tratamento, tá? Na avaliação de riscos, a gente tem aqueles mesmos riscos que já foram levantados, tá? Mas de uma forma uma visão mais gerencial, num diagrama num mapa de calor, tá? Em que é possível identificar todos os riscos que existem e selecionar aqui de acordo com a gravidade, tá? Para você ter uma visualização também fácil, tá? E como eu disse, essa parte é bem gerencial, então existe possibilidade de você já extrair um relatório daqui diretamente. Okay? Dentro da gestão de riscos, a gente pode fazer todos os tratamentos, criar todos os tratamentos, né, e ou os planos, tá, que serão utilizados aqui para fazer a mitigação, né? Quais são os controles e quais são os planos associados à mitigação desse risco, ok? No histórico, é uma outra aba de visão também gerencial, é possível a gente fazer uma comparação aqui entre vários levantamentos, tá, de risco,
No caso, eu só tenho um, então eu não tenho como fazer uma comparação, mas imagine que você vai fazer esse controle regularmente, né? Então é possível você comparar para saber se houve um aumento ou diminuição aí nos seus riscos, tá? De uma forma bem simples, bem prática. Na parte de compliance, a gente tem também, mais uma vez, um relacionamento entre os elementos aqui. Né? Então, aqui eu tenho todas as disposições legais, tá? O que é aplicável ou não, novamente. Tá? E em que estado está do cumprimento hoje, se tem alguma justificativa, se tem algum controle, que data isso foi feito. Enfim, é todo... É uma visão mais simples, mas já considerando aqui tudo que foi feito de análise de cumprimento. Tá? E a gente consegue ainda ver, ter gráficos aqui, né, para saber o que é que já foi validado, o que não foi, que não foi, onde estão os buracos e onde você vai ter que trabalhar. Tá, ok? Bem, então, posso ter definido quem são os encarregados, visto quais são os elementos que você vai precisar verificar o risco. Ter feito uma análise, uma avaliação desses riscos, né, para saber qual é a gravidade deles. Tá? E ter trabalhado em alguns controles relativos a esses riscos, tá? Você pode passar para um planejamento de formação, mitigação dos riscos, tá? Também aqui é possível você ter controle das auditorias que são feitas, criar um programa de provas para os seus funcionários, né, para manter todo mundo consciente, né, do tratamento que deve ser dado aos dados, tá? Além disso, existem umas sessões aqui que elas aparecem regularmente, tá? Que são, por exemplo, de gestão de documentos, né? Aqui na gestão de documentos é possível você manter todos o controle da sua documentação, como que ela está, tá? Então, se você tiver políticas de segurança da informação, você pode ter aqui. E também é possível controlar o estado, tá, dessa documentação. Então, se ela está tá em desenvolvimento, se ela está em revisão, se ela já está implementada, né, definir responsáveis, tá? Enfim, é muito mais prático para você ter toda a documentação, né, num lugar só, tá? Bem como aqui também é possível a gente ter um controle dos comitês, tá, de gestão de dados, tá? Todo controle de ata de reunião, alertas para esses responsáveis, né, do comitê e para as pessoas do comitê de reuniões, enfim, tudo pode estar ser controlado e ser gerenciado aqui pela ferramenta. Bem, então logo após ter feito todo o trabalho de mapeamento da empresa, dos processos, né, ter definido as competências e funções, ter feito uma análise da legislação para ver o que é aplicável, ter definido um plano de adequação, ter definido aí quais são os processos que necessitam de tratamento, né? Ter sido feita uma análise e uma avaliação dos riscos, né? E ter definido alguns planos, né, para capacitação, formação ou até mesmo auditorias, programar auditorias, né? É possível então passar para a parte de gestão da ferramenta, onde é possível ter um controle por tictagem, tá?
Então, você pode ter tickets de vários tipos, tá? Tanto de suporte quanto de incidências, problemas, requisições de direito ou pedido de serviços, tá? Lembrando que todos esses tickets, eles estão atrelados a algum risco, né? Que já foi levantado, certo? E aí você pode definir quem que é o responsável pelo tratamento, qual que é o contato do cliente, enfim. Você pode ter todo o acompanhamento aqui desses tickets, né? E eles então ficam relacionados àqueles riscos que foram levantados anteriormente, tá? Também você pode ter aqui tickets referentes a não conformidades, né? E também de uma forma mais prática, né? Ter aqui algumas medidas corretivas e preventivas, né? E, e tudo isso também pode ter sido, pode ser gerado um gráfico, né? Para descrever o que mais está relacionado, quais são os pontos de maior impacto, tá? Outra parte importante aqui, que a gente passou um pouco por cima aí nas partes anteriores, né, nos comentários anteriores, é um gestor documental e relatórios, tá? A parte de relatórios, ela é bem abrangente e permite que eu crie um relatório personalizado, tá, para cada para cada pessoa aqui interessada, né? Eu posso criar então um relatório exclusivo para os stakeholders, um relatório mais voltado para os analistas, ou da mesma forma um relatório que atenda, por exemplo, a um pedido de uma autoridade, tá? Ele é bem simples, basta eu ir selecionar aqui o elemento que eu quero, tá? E adicionar, tá? E eu posso incluir tudo que tiver de informação dentro da plataforma aqui nesse relatório final, tá? Posso ter uma vista prévia aqui de como fica, como vai ser criado esse relatório, tá? Das informações que vão ter nele. Essa parte ela demora um pouquinho, porque tem uma parte de trabalho mais processamento, né, por trás, mas enfim, tá? E é possível ter todas as informações necessárias aqui. Aí eu depois, obviamente, posso também fazer o download desses arquivos e enviar para as pessoas responsáveis, tá? Uma parte aqui bastante importante, que é de inquéritos, tá? De questionários, tá? Os questionários, eles servem, de uma forma geral, para eu enviar as perguntas ou perguntas, tá? Para todos aqueles que são responsáveis por dar algum tratamento ao dado que está sob risco, tá? É possível mandar para diversas pessoas, tá? E depois fazer uma consolidação das informações recebidas, ok? Posso definir uma data de envio, uma data máxima de resposta, enfim, e fazer uma consolidação, e isso já me ajudará, né, lá na parte da análise com as definições, né, de tamanho do risco. Ok? Basicamente, a, a ferramenta ela permite então que você faça um controle completo aí de gestão dos seus dados e dos riscos relacionados a eles, né? E como a gente já mostrou aqui, ela está preparada para o tratamento da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, Edvaldo,
se quiser assumir, mas basicamente é isso, tá, pessoal? Como você pode ver, através da ferramenta a gente consegue, desde o do começo lá do que o Márcio estava falando, que precisa ser feito um levantamento, até um tratamento disso, de especificidades de que você tem dentro da sua empresa, né? Um controle como os seus dados sensíveis estão sendo tratados. E se você tiver algum incidente, caso aconteça algum incidente, você tem como ter um relacionamento já rápido ali com esse com o seu dado. E se você precisar depois fornecer essa informação para a autoridade ou para qualquer, né, se você precisar, por exemplo, extrair também para um caso de judicial, também está tudo lá, já está tudo registrado, já está tudo linkado, né? Fica muito mais fácil ter o controle. Excepcional, Mário. Obrigado. Excelente mesmo. Eu acho que deu para ver exatamente aquilo que o Márcio colocou em relação à importância de você ter um sistema de gestão, um sistema onde você possa ter toda a análise do risco, a estruturação do mapa de risco da empresa e fazer essa gestão, monitorando e principalmente fazendo a rastreabilidade de tudo que é feito com os dados, né? Quer dizer, não basta a gente só proteger. Uma coisa que perguntam sempre para a gente é se se o sistema ele comunica com outras ferramentas, né? A resposta é sim. Ele realmente tem condição de se conectar com outras ferramentas de tecnologia para que você possa automatizar todo esse processo. É muito interessante. Obrigado, viu, Mário? Show de bola. Então, agora eu queria passar a palavra, né, para o meu amigo Jair, né? O Jair é da Global Suite, ele está lá na Cidade do México, Jair? Tá tudo certo aí? E ele vai, então, ele é diretor da área de vendas aqui para a América Latina, né? E tem uma experiência muito grande. E ele vai falar um pouco para a gente, ele vai falar em espanhol, numa velocidade que todo mundo vai entender, com certeza. E se tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat, né? E ele vai falar como que nós, Global Suite, Market Trends, temos trabalhado aí no mundo para ajudar os nossos clientes nessa grande questão aí de proteção de dados. Jair, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. A bola é tua. Gracias Edvaldo por por la presentación, por la introducción. Muy buenos días a todos. Ya comentó Edvaldo, pues la intención voy a hacer el, el, la presentación en español, ¿sí? Lo voy a hacer muy despacio para que todos puedan entenderme. Y bueno, que todos puedan cualquier pregunta hacia el final, de todas maneras con Edvaldo la podemos ver y vamos a poder resolverla hacia el final de la sesión. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para hacer una breve introducción de Global Suite, de quiénes somos, de este partnership, esta relación importante que tenemos con Market Trends para todo el mercado de Brasil, ¿no? Que hemos empezado y que para nosotros es muy, pues es una apuesta muy grande dentro del país y sobre todo en esta área, todo lo que está comenzando con la LGPD, la ley de protección de datos de Brasil, ¿de acuerdo? Eh, Ahora voy a compartir mi pantalla, me confirman solamente. Creio que o Jair, ele teve uma queda aqui, vamos aguardar mais um pouquinho. Então, enquanto o Jair ele retorna, a gente vai. Ah, já retornou, Jair. Perdón, al compartir la pantalla algo fue aquí que me pasó por aquí. Edvaldo, creo que es un tema ahora sí.
Ahora sí me lo permite y ya no me va a Perfecto, sacar. Algo me había perfecto. dicho la aplicación. Una gran disculpa. Ahí está. Ahí está, perfecto. Una gran disculpa por por el compartir la pantalla, que de repente lo, me bajó del WebEx. Pero sí, para comentar, bueno, mi nombre, como comentó Edvaldo, es Jair Sáenz. Soy responsable de todo el área de negocio para la zona de la TAM, de Global Suite Solutions. ¿Y quiénes somos? ¿Quién es Global Suite Solutions? Somos una empresa, una multinacional española que nos dedicamos a aportar soluciones tecnológicas en materia de riesgos, que es nuestra base, y hablando de diferentes áreas, ¿no? El área de seguridad de la información, de continuidad, de cualquier tipo de cumplimiento, y aquí podemos adaptar cualquier normativa legal, penal, etcétera. La base de auditoría, y muy importante, y es en lo que nos estamos centrando a día de hoy en este webinar, de privacy, de privacidad, ¿no? De todos los temas de protección de datos. Nosotros llevamos ya más de 10 años desarrollando esta solución, Global Suite, que es una solución GRC. Ahora vamos a ver un poco más a detalle. Sin embargo, contamos ya con más de 15 años de experiencia en proyectos de implementación, gestión y mantenimiento de estos sistemas de gestión, ¿no? Que desde luego, pues conllevan, no es únicamente un cumplimiento, no es un checklist de estar diciendo que cumplo hacia una normativa, hacia una regulación, hacia una ley. Marcio lo explicó muy bien en la presentación, la presentación que nos dio, incluye más, implica más cosas, todo este tema de compliance, desde la parte de riesgos, la parte de auditoría, en fin, es algo más complejo, ¿no? Y desde luego en Brasil, pues hay que cumplirla. Desde el año pasado es una ley, hay que cumplirla, todos la tienen que cumplir, y es muy importante hacerlo de la manera adecuada, y que mejor utilizando tecnología para ayudarnos a llevar ese cumplimiento y a optimizar todo el proceso de cumplimiento como tal, ¿no? Nosotros, desde luego, nuestra solución, pues, contamos con todas, predicamos con el ejemplo y contamos con todas las certificaciones, tenemos toda la seguridad y las garantías en cuanto a seguridad de la información, de los datos de nuestros clientes, planes de continuidad, calidad en el servicio que prestamos en la nube, incluso temas de anti-bribery alineados hacia la ISO 37000. Desde luego somos GDPR compliance, ¿sí? Para toda la ley de protección de datos, que la GDPR al final de cuentas es como la base, ¿no? de las protecciones de datos de los diferentes países. Y esta es nuestra solución, ¿sí? Nuestra solución, Global Suite, es este GRC, este software de Governance, Risk y Compliance, que nosotros le llamamos Plus. ¿Por qué Plus? Expandemos, mejor dicho, esta solución, la extendemos, independientemente de que podamos adaptar nuestro software, nuestra solución a la necesidad concreta de los clientes, además de hablar de la gestión del riesgo que está implicada en ese cumplimiento de todos los sistemas de gestión. Hablar de cumplimiento, como comenté antes, somos una solución muy ágil para adaptar cualquier tipo de cumplimiento, cualquier ley, cualquier regulación de algún vertical, de algún sector vertical. Por ejemplo, el sector financiero, que es un sector regulado, pues cualquier ley local la podemos adaptar de una manera muy ágil, ¿sí? Para poder llevar de manera automatizada todo ese proceso de cumplimiento. Eh, Además de esta parte de riesgos y cumplimiento, incluimos todo lo que es la parte de seguridad, ¿sí? Seguridad de la información, adecuándonos a normas, estándares internacionales, el más común ISO 27001, NIST, PCI, por ejemplo, en fin, todo lo que conlleve la parte de seguridad. eh, Business continuity, para continuidad de negocio, que es algo muy importante y que ha ido pues más creciente, y se ha puesto más en boga esta solución con todos estos temas que pasamos de la pandemia el año pasado, ¿no? Además de la parte de audit management, una auditoría basada en riesgos, independientemente de que se pueda hacer una auditoría, como comentó Mario en la presentación de la solución, la demostración que vimos hace unos momentos, una auditoría basada en cumplimientos. Y desde luego la parte de privacy, de data protection, de privacidad, ¿sí?
que permite asegurar ese cumplimiento en este caso en la LGPD, en la Ley General de Protección de Datos de Brasil, la local, la brasileña. Muy importante, independientemente de que podamos adaptar la herramienta a la forma en que ustedes operan, que ese es uno de los pilares en cómo nació Global Suite, que la herramienta fuera adaptada a cómo ustedes llevan sus procesos de manera independiente cada una de las empresas, pues tiene esa flexibilidad adaptable a cualquier normativa, a cualquier estándar. Sin embargo, está lista para utilizarse desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque la herramienta ya cuenta con un know-how incorporado. Es decir, ya como vieron, está integrado directamente a la Ley General de Protección de Datos de Brasil, ya cuenta con metodologías de riesgos, ya cuenta con catálogos de controles de riesgos. ¿Para qué? Para que se pueda empezar a utilizar desde el primer minuto. Desde luego, con toda esa trazabilidad en las acciones, ¿sí? Lo que nos permite tener históricos de cómo hemos estado cumpliendo, de cuáles han sido los riesgos, de cuáles son las decisiones que hemos tomado en cada momento. Nos da esa monitorización continua, es decir, esa visión de 360 grados de la compañía, con los dashboards que vimos anteriormente, con todos estos gráficos, con todas las métricas, los indicadores, con una funcionalidad de Balance Scorecard para ver cuáles son nuestros objetivos de negocio y desde luego, y lo más importante, la integración de todas las soluciones, ¿sí? A modo de resumen, estas son todas las soluciones con las que contamos. Nos estamos entrando en la parte de privacy. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta Global Suite se adapta a la necesidad que tengan en concreto. Podemos partir desde esta solución para dar cumplimiento a la LGPD, ¿sí? Brasileña. Sin embargo, desde ahí podemos crecer y podemos ir sumando más otras soluciones que nos atañan también y que van muy de la mano para el cumplimiento de la protección de datos, ¿no? Por ejemplo, seguridad de la información, por ejemplo, cumplimiento, algún otro tipo de cumplimiento legal, penal, etcétera, ¿sí? Comenzando siempre desde esta parte y optimizando todo lo que ya haya automatizado en la herramienta. Estas son nuestras ventajas, es decir, qué es lo que ofrece de las ventajas la solución y cómo llevarla de manera automatizada. Desde luego he comentado antes, ese know-how incorporado, ¿sí? Ya todos los catálogos, las metodologías, etcétera, incorporados dentro de la propia plataforma, dentro de ese módulo, esa solución de protección de datos y de privacidad. Sin embargo, y la potencia más grande es esa flexibilidad, adaptabilidad y personalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos adaptamos completamente a la forma en que ustedes están operando. Sabemos que cada una de las empresas cuenta con su propio negocio, es decir, tiene que operar su negocio como tal, ¿sí? Y tiene nuestras intenciones adaptar todo eso, facilitar, mejor dicho, el cumplimiento de todo este proceso de la Ley de Protección de Datos, ajustándonos a la forma en que ustedes lo están operando. Desde luego, todo en un único entorno, como lo vieron. Hablamos desde la parte de la información de riesgos, de toda esta parte del cumplimiento de manera centralizada, con un gestor documental embebido dentro de la propia herramienta, con temas de ticketing, con los temas del reporting, no solamente ya los dashboards que nos muestra o que nos lanza la propia herramienta, sino la posibilidad de tener de manera automatizada, pues informes que podamos presentar a la alta dirección, al consejo de dirección, de cómo nos entramos en cuanto al cumplimiento y en cuanto a los riesgos de protección de datos personales y privacidad, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que nos permite? Pues tener una visibilidad de toda la empresa, y eso lo que nos lleva es una facilidad para tomar decisiones de negocio, ¿sí? Tenemos toda la información la podemos presentar a la dirección, y eso lo que nos permite pues es priorizar proyectos, tomar las decisiones adecuadas de negocio en función de cómo estén nuestros riesgos, en este caso concreto hablando del área de privacidad. Como lo vieron, la solución es una solución
multilingüe, ¿sí? Está ya en portugués como tal, independientemente de que la tengamos en otros idiomas, en inglés, en español, en francés, etcétera. La solución ya está en portugués, lo que es una ventaja, y además somos capaces de poder prestar todos esos servicios de mantenimiento, de soporte, que lo hacemos también a través de nuestro partner de Market Trends ahí en local en Brasil, en portugués, ¿no? Que esto es algo muy importante. Desde luego, lo más importante es toda esa optimización y el cumplimiento de la LGPD, ¿sí? ¿Sí? Y aquí hablamos ya de cosas muy concretas. 50% de ahorro del tiempo, ¿sí? Y ya no hablamos como tal de únicamente la implementación, que es muy importante implementar y adaptarnos de una manera muy rápida para el cumplimiento. Ya lo comentábamos antes al principio de la presentación. Es muy importante el cumplir con la ley. Esto en lo que nos lleva eso es ahorro de tiempo, es ahorro de costos, pero lo más importante también es la eficacia en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que está implementada, una vez que tenemos automatizados los procesos dentro de Global Suite para llevar toda esta parte de riesgos y cumplimientos, hay que seguir gestionando ese sistema de gestión. Es decir, es algo vivo, es algo cambiante del día a día. Y esto lo que nos ayuda a apoyarnos en una automatización, en una herramienta como Global Suite de manera automatizada, es precisamente a eficientar todo todo ese trabajo, ¿no? Como ya lo vimos en la demo, hay muchas funcionalidades que nos ayudan a tener esa eficiencia, a poder optimizar tanto los tiempos como los recursos y a no duplicar trabajos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque como ya lo comentaba Marcio también al principio de la presentación, tenemos varios procesos, es decir, no es un único departamento el que se encargue de la ley de protección de datos. En función de quiénes sean los dueños, las áreas, de dónde están residiendo esos datos personales, son los que precisamente van a tener que llevar esa gestión del sistema de privacidad alineado hacia la parte de protección de datos. Entonces es muy importante eficientar ese trabajo y no tener esfuerzos duplicados en diferentes áreas, ¿no? O en diferentes procesos. Muy importante también, aquí lo que vemos es ese retorno de la inversión, ¿no? Y esto lo vemos en un mediano plazo y desde que empezamos a implementar la herramienta ya estamos percibiendo esos quick wins, esa pues esa posibilidad de ver desde un principio cómo nos ayuda, cómo nos eficientiza en ahorros de tiempo, en eficiencia del trabajo, en optimización de recursos humanos y sobre todo en tener esa visibilidad e información desde el primer minuto centralizada de toda la empresa para la toma de decisiones. Desde luego, y lo más importante también es que una vez que tengamos ya implementada nuestra solución de protección de datos, nuestro sistema de gestión de protección de datos, es que de ahí podemos partir y podemos ir integrando otros sistemas de gestión, de seguridad de la información, de cumplimiento penal, fiscal, legal, de continuidad de negocios, sin embargo, tomando en cuenta de que ya hay mucho trabajo automatizado. No partimos desde cero. Desde luego también el esfuerzo en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, va a ser mucho menor y desde luego esto se traduce en una optimización de costos, ¿no? Como tal. Para hacer pues mostrar algunas de las referencias que comentamos a nivel global. Bueno, nosotros hemos ayudado ya a más de 2.000 empresas a nivel global, a nivel mundial, a llevar todos sus temas de cumplimiento y de riesgos. Aquí en esta diapositiva lo que quiero mostrar es cuáles algunas de las referencias a nivel global muy importantes que seguramente conocen, que tienen presencia también local en Brasil y que se están apoyando en la solución de Global Suite para llevar todo este proceso de cumplimiento, ¿sí? Vemos por aquí pues el Development Bank of Latin America, que es de la parte de financiera, Telefónica, desde luego, a nivel global para llevar toda esa parte de cumplimiento. Inditex, que seguramente la conocen, que es, bueno, todas estas tiendas, Zara es la más grande, pero tienen muchas otras marcas. También el cumplimiento lo llevan a nivel global, de manera centralizada, con diferentes entidades, diferentes regiones,
diferentes leyes incluso, ¿no? De protección de datos en este caso, o de muchas otras regulaciones locales y adaptadas para cada uno de esos países, regiones, o incluso unidades de negocio o empresas dentro de la propia organización, ¿sí? Aqualia, que es una empresa muy, muy, muy grande también, que se dedica a toda la gestión de tratamiento de agua, que está por todo el mundo y que están gestionando pues más de 500 entidades a nivel global. Desde luego también aquí aparecen consultoras grandes que además de realizar implementaciones, utilizan la herramienta para llevar sus sistemas de gestión de riesgos, de cumplimientos, y en este caso pues aquí uno de esos clientes es Deloitte, ¿no? Que utiliza en toda Latinoamérica, en toda la zona de LATAM, esta herramienta para llevar todos sus procesos de riesgos y cumplimientos a nivel global, centralizada, pues desde su matriz. Verán algunas otras referencias que les suenan: Coca-Cola FEMSA, Mercado Pago, Willis Towers, en fin. Tenemos referencias en diferentes sectores. También están utilizando la herramienta con diferentes fines para diferentes países, en este caso para diferentes leyes de protección de datos, con esa agilidad que tenemos de poder consolidar todo el cumplimiento, todo este proceso de riesgos de una manera centralizada, y sobre todo, y muy importante, adaptarnos a la necesidad muy concreta que tenga la organización en el momento, en cada uno de los momentos. Y en este caso, pues recalcar que la parte de la protección de datos, de la ley de protección de datos brasileña, está ya adaptada, está ya embebida, ya tiene metodologías, está lista para poder utilizarse, para poder llevar toda esta automatización. Sin embargo, insisto, con la potencia que tiene de adaptarla a la necesidad concreta que ustedes tengan como clientes, en función de su vertical, de cuál sea su sector financiero, retail, telecom, etcétera. Es esa potencia que tenemos a cómo adaptar la herramienta y la solución a sus procesos de negocio, ¿sí? Básicamente es lo que queríamos mostrarles a nivel Global Suite, presentar la solución, hacer mucho énfasis en esta alianza estratégica que tenemos con Market Trends, nuestro distribuidor exclusivo en Brasil para toda nuestra solución, que pues desde luego complementamos aquí todos esos servicios que ellos prestan para poder ofrecer y ofrecerles a ustedes estas soluciones, ¿no? De una manera muy, muy, muy ágil y con la garantía de los servicios y de éxito en todos los proyectos. Excelente, Jair. Osvaldo. Excelente. Muito obrigado. Eu acho que a mensagem do Jair é exatamente que nós temos dentro da plataforma da Global Suite uma experiência de mais de 15 anos, uma experiência embarcada, na qual você pode adaptar também para as necessidades que são únicas para cada cliente, né? Então, muito obrigado, Jair. Muito obrigado a todos. Eu tenho aqui umas perguntas e a gente vai depois disponibilizar também essas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Márcio. Dr. Márcio, na verdade, tem uma questão aqui bem interessante, a pergunta é a seguinte: quais áreas dentro de uma empresa são aquelas mais críticas em termos da LGPD? Existem áreas mais críticas, menos críticas? Como é que funciona, doutor? Bom, existem sim. Se a gente pensar que, na verdade, tem dois tipos de criticidade. Um tipo de criticidade é pelo volume, pelo grande número de processos que usam dados pessoais. Aí a gente pode falar dentro da empresa, certamente RH, certamente o marketing, certamente o departamento jurídico, a própria tecnologia da informação. São áreas que no seu dia a dia utilizam muitos dados pessoais porque possuem muitos processos que fazem uso desses dados pessoais nas suas rotinas. Mas isso é um risco pelo volume. A gente tem um risco pela vulnerabilidade, que é onde eu gosto de dizer que o ladrão não vai pular o muro de 4 metros de altura com a cerca elétrica. Ele vai esperar o portão abrir, né, e entrar junto com o carro, o portão da garagem abrir e entrar junto com o carro. E muitas vezes é justamente onde a gente não está prestando atenção, onde a gente não dá foco,
que acontece um incidente. Isso é fácil de a gente ver. A maioria dos incidentes que a gente vê sendo reportados, aí, noticiados, acontece muitas vezes explorando uma vulnerabilidade não da empresa, do grande nome que a gente está falando, Facebook, o LinkedIn teve aí essa semana já, inclusive, reportando aí um incidente de scrapping de mais de 700 milhões de usuários. Enfim, dificilmente nesses grandes incidentes a vulnerabilidade está diretamente na empresa, em todas as vezes, né? Claro que muitas vezes pode estar, mas não são em todos. Dificilmente você pode falar assim, a vulnerabilidade está em todas as empresas propriamente dita. Na maioria das vezes a vulnerabilidade está justamente naquele fornecedor, naquele parceiro, naquele que a gente não está prestando muita atenção. Isso também acontece dentro da empresa. Muitas vezes o uso indevido do dado pessoal não é nem pela área que está fazendo o uso originário daquele dado pessoal, é de um desavisado que está acessando uma base e descobriu que aquela pasta estava desbloqueada, que aquela informação estava disponível, resolveu dar ali uma fuçada, uma xeretada e falou, poxa, eu tive uma ideia, tem essas informações todas aqui, vou utilizar para outra coisa, para outra finalidade, e muitas vezes até sem, por conta dessa falta de conexão com a área principal, às vezes até sem dizer que está fazendo aquele uso. Então, esse risco, que é o risco do que a gente não sabe, o risco do desconhecido, ele acontece nas áreas que a gente não está prestando atenção e é onde muitas vezes é gerado um incidente. Por isso que a gente fala, para poder ter segurança, ou você protege tudo ou você não protege nada. Você precisa dar os primeiros passos, perfeito, mas isso não pode ser considerado como um trabalho que é o essencial, o que eu preciso fazer. Como uma vez um cliente me perguntou, como também sou professor, ele fez uma analogia, tá, mas eu não quero passar com 100 na prova, né? O que eu preciso para passar de ano? E o passar de ano significa passar com 100, você não tem outra opção, você precisa estar em conformidade com a lei, você não está mais ou menos em conformidade, você não está em conformidade. Né? Se você está mais ou menos protegido, você não está protegido. E aí você pode dar uma super sorte de um incidente que poderia acontecer por conta de um controle que você possua, por conta da ferramenta que você possua, ele não aconteceu, ele foi barrado. Mas isso não é garantia de que você está em conformidade. Você pode ter se safado daquele incidente, mas não vai ter se safado da não conformidade e provavelmente dos próximos que vão acontecer. E não é nem questão de vão acontecer, quando a gente vai descobrir que eles aconteceram. Como eu falei muitas vezes, é até dentro de casa que existe essa vulnerabilidade, não por má fé, muitas vezes por boa fé mesmo. A pessoa está querendo ser produtiva, gerar ali oportunidades, ser criativa, e isso pode gerar uma não conformidade, um descumprimento de exposição de dados pessoais, por exemplo. Perfeito, perfeito. Bem elucidativo. Então, aquela consultoria ali jurídica é fundamental, né, doutor? Então, bem interessante isso daí. Aliás, a próxima pergunta vem exatamente nessa questão. Eu queria até endereçar para o Mário essa pergunta, né? Quer dizer, a pergunta é basicamente assim: eu contratei uma empresa, uma assessoria jurídica, foi feito todo o levantamento. Como que a Global Suite, como que essa ferramenta de gestão pode ajudar nesse processo, tendo eu já contratado uma assessoria? Ótimo, Edivaldo. Então, como até o próprio Jair falou, tá? Você vai adiantar o processo de ter depois um controle, né? Então, você já tendo todo o mapeamento, basta colocar na plataforma e aí você já pode começar a trabalhar nas suas mitigações, né? E também já pode começar a trabalhar na sua gestão, tá? Então, o primeiro passo já está dado, né? Já foi feito o levantamento. A ferramenta te ajuda a fazer o levantamento também, tá? Porque você tem um controle até de documentação já lá dentro, né? De tudo tudo aquilo que é necessário para você começar, já tem lá. Já dá para você começar com a ferramenta. Mas se você já fez antes, também não vai ter problema. Vai passar isso para a ferramenta. A gente consegue, até certo ponto, automatizar algumas partes disso, né? Levar todo esse background já construído
para dentro da ferramenta e aí passa a ser simplesmente uma análise do que é o risco, onde ele está, qual o tamanho dele e como que você vai controlá-lo. Tá? Legal, legal. Então, em outras palavras, eu tendo ali a assessoria jurídica, eu já posso ter essa ferramenta sendo implementada em conjunto com o próprio levantamento ali que está sendo feito, Exato, né? isso. Seria a solução, seria o modelo ideal, né? Você Uhum. já tem a assessoria jurídica, já tem a ferramenta, trabalha em conjunto, já constrói já constrói toda a base dentro da ferramenta e aí o seu controle fica muito mais fácil, sua gestão fica muito mais fácil. Perfeito. Ótimo, excelente. Só para a gente encerrar, tem mais perguntas aqui, mas até por conta do tempo, eu queria fazer essa pergunta para o Jair. Jair, como que a Global Suite ela auxilia nesse processo de comprovação de que aquela empresa ela está atuando no sentido de se tornar compliance com a LGPD. Em outras palavras, como é que nós, dentro da estrutura da Global Suite, ajudamos nesse processo de tornar compliance aquela empresa? Sí, si entendí bien, es cómo hacemos el proceso de cumplimiento dentro de la herramienta, ¿cierto? Exatamente. Sí, en ese sentido, dentro de la herramienta existen diferentes funcionalidades para llevar ese cumplimiento. Partiendo desde la base de, uno, que la LGPD ya está integrada dentro de la herramienta. Al comenzar es muy sencillo hacer primero un gap análisis, un estado de situación de cómo está la empresa en ese momento en cuanto a cumplimiento, ¿sí? En cuanto a cumplimiento se refiere. A partir de ahí, y como lo vimos en la demo, la intención es de una manera muy sencilla a todas las áreas que están implicadas, a todos los procesos, de una forma muy automática, se les va lanzando unas solicitudes de información, unos cuestionarios que rellenan por correo, a través de correo electrónico les llega un enlace de una manera muy sencilla. Vamos de la persona que gestiona ese sistema de gestión de protección de datos y privacidad, lo que hace es que revisa que esté todo correcto, lo consolida dentro de la herramienta. A partir de ahí, de una manera automática, tenemos la visión de cuál es el estado en tiempo real de ese cumplimiento y los gaps, las temas que no estemos cumpliendo, de una manera inmediata bajamos hacia un plan de adecuación, ¿sí? Este plan de adecuación lo que nos permite es lanzar a cada uno de los responsables de poder llevar ese cumplimiento, también actividades muy concretas para poder alcanzar ese 100% de cumplimiento de toda la ley, ¿no? Como tal. Se hace de una manera muy automática, muy automatizada e insisto, la intención es, independientemente de que ya esté precargado o preconfigurado dentro de Global Suite, la intención es adaptar todo ese proceso a cómo lo lleve cada una de las empresas, ¿sí? Perfeito, perfeito, excelente. Então, quer dizer, nós, uma vez que é feito todo esse trabalho de levantamento, nós adicionamos, inclusive, a metodologia de risco adotada pela empresa, a gente consegue fazer esse acompanhamento, como o próprio Dr. Márcio falou lá no início, é uma entidade viva, é algo que vai acompanhar ao longo do tempo, né? E a gente precisa ter essa visão, inclusive em termos dos riscos inerentes, dos riscos residuais que possam ter. É uma entidade que vai crescendo e demanda realmente um olhar bastante crítico ao longo, assim, no dia a dia mesmo. Muito bacana. Legal. Bom, pessoal, até por questão de tempo, né? A gente quer respeitar o tempo do pessoal. Eu gostaria de agradecer imensamente, primeiro, aos nossos convidados, né, ao Dr. Márcio, ao Mário, ao Jair, por estar aqui falando para os nossos clientes, falando para os nossos amigos que estão aqui, né?
Eu creio, desculpe, esse webinar vai ficar gravado, a gente vai estar disponibilizando para vocês passarem para outras pessoas também. Queria agradecer também a cada um de vocês que esteve com a gente, que estiveram com a gente aqui neste webinar. Com certeza virão outros aí para a gente debater de forma mais profunda essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fiquem atentos, a gente vai estar convidando vocês para os outros eventos que a gente vai ter. E, acima de tudo, nós estamos à disposição de cada um de vocês para realmente estudar as necessidades de cada um e fazer toda uma análise aí para a gente poder ajudá-los nos desafios que vocês têm. Queria dar um minutinho para cada um se despedir. Muito obrigado por cada um de vocês, pelo tempo de vocês. Então, pode começar com você, Márcio. Obrigado, Edivaldo. Eu, mais uma vez, agradeço aí o convite. Espero ter ajudado um pouco aí nessa visão mais macro, né, de tudo que envolve a conformidade com a LGPD, que não é um trabalho a ser feito, como a gente vê em alguns anúncios online, em 24 horas. Né, não é nada a ser feito com a contratação única de uma solução. Não existe solução única, milagrosa, que vai resolver o problema da conformidade com a LGPD. Eu costumo dizer que a LGPD ela é que nem o Covid-19. Ela ajuda a mostrar as vulnerabilidades, ajuda a mostrar as nossas insuficiências, as nossas fragilidades, as nossas, até mesmo as nossas falhas dentro da estrutura. Né? No caso do Covid, na infraestrutura de saúde, até mesmo na própria economia. LGPD é isso, é na segurança da informação, é na ausência de processos, é na ausência de estrutura, infraestrutura de tecnologia para poder fazer a gestão do próprio funcionamento da empresa. Né? A gente não consegue separar viver sem dados, né? Viver sem trabalhar com dados pessoais. Eles são intrínsecos dentro da nossa própria operação. Então, eu gosto sempre de pedir aí esses dois exercícios que eu tentei passar ao longo da minha apresentação, o exercício de empatia, coloque-se no lugar do titular, sempre que você estiver fazendo um trabalho, analisando um procedimento, criando uma ferramenta, coloque-se no lugar, porque você é um titular, todos nós somos titulares e a gente não precisa se distanciar e achar que o problema nosso é só com o Facebook, só com o LinkedIn, ou só com o Ministério da Saúde. Não, nosso problema é no nosso dia a dia, dentro das nossas operações, dentro dos nossos processos internos. Estamos ali também. E o segundo exercício, que eu convido todos a sempre a fazerem, é evitar qualquer tipo de generalização. Né? Não existe solução única, não existe processo único, não existe resposta única. Aqueles que perguntam, eu posso usar o dado pessoal com base no cumprimento do contrato? Depende, né? Como que você vai utilizar, quem que vai utilizar. Então, mais do que poder ou não poder, isso, claro, é importante saber conhecer da lei, conhecer das nuances da lei e ter participado de muitos projetos ajuda você a dar essa visão mais ampla, não dizer não, mas mais importante que sim ou não é como. E é por isso que é importante, num projeto desse, você se adequar para aquela sua necessidade. Não adianta nada você falar, não quero correr risco, quero cortar todos os usos de dados pessoais na minha operação. Fecha as portas que sua empresa não se sustenta mais, né? A gente não consegue fazer isso. É isso. Mais uma vez, obrigado a todos e fico à disposição aí também para as perguntas que não puderem ser respondidas e, claro, para poder ajudá-los também nesse processo de adequação. Show de bola. Obrigado, viu, Márcio? Vamos lá, Mário. Opa, obrigado, Edivaldo. Não, eu queria agradecer muito o Márcio e ao Jair aí pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre LGPD e especialmente da ferramenta, né, que ela realmente é de uma ajuda muito grande. E eu gostaria, lembrando aqui o que o Márcio falou também, que o Jair falou, é um processo contínuo, tá? Se você não começou, você já está atrasado. Se você começar amanhã, você vai estar atrasado. Então, e daqui a 2 anos, você vai estar atrasado. Então, pessoal, não deixa para depois, começa logo. Né? A adequação tem que ser o mais rápido possível e quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir estar preparado aí para os problemas, né?
Porque, no final das contas, qual é o seu objetivo? É não ter esse problema, né? Então, já se prepara antes. Obrigado, pessoal. Maravilha, Mário. Obrigado. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Gracias por la invitación, todo Market Trends. Gracias, Marcio y Mario, por las presentaciones muy interesantes. Solamente por hacer una conclusión, ya lo contó Marcio como Mario, ¿no? Es una ley, hay que cumplirla. Y qué mejor que apoyarnos del expertise consultivo y de tecnología para que nos ayude a seguir operando nuestro propio negocio. Evitar multas, evitar, no sé, pues algún riesgo reputacional de algún otro tipo, basado en el expertise de los consultores, gente experta, y por otro lado de tecnología que nos ayude en ese día a día de llevar el cumplimiento de la LGPD. Muchísimas gracias a todos. Perfeito, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E vamos encerrando por aqui esse webinar e já convidando vocês para os próximos que com certeza virão. Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Gracias.